existem lendas. E depois tem Elvis Presley. Sabe, na verdade, Elvis vivia pra música e as pessoas não entendiam isso. As pessoas tentam complicar as coisas. A música fazia tanto parte da vida dele que quando ele compartilhava a música dele, você vivia aquilo junto com ele. Elvis Presley não foi só um artista de sucesso. Ele redefiniu o que era ser um ícone global da música. Ele era Elvis Presley e ele era um artista de palco incrível, incrível. Ele era eletrizante e maravilhoso. Sua presença, carisma e estilo inconfundível transformaram as apresentações ao vivo em algo que as pessoas nunca tinham visto antes. Ele não apenas influenciou a música, ele remodelou o próprio entretenimento. Bem, ele tinha muito ritmo. Ele era um excelente cantor, artista fabuloso e sabia emocionar as pessoas. A forma como os artistas se apresentavam no palco, interagiam com o público e se portavam diante de uma câmera evoluiu graças ao caminho que ele ajudou a criar. O impacto dele atravessou gêneros, gerações e até culturas. Então esse cara apareceu primeiro adolescente, alguém da minha idade, e depois mais velho, mais próximo da minha. Fazendo rock and roll, achei incrível e amava a voz dele, assim como as músicas. Fiquei impressionado. Muito tempo depois dos seus maiores sucessos, o nome dele continuou aparecendo em conversas sobre grandeza, originalidade e influência. Pouquíssimos artistas se tornam atemporais. Menos ainda se tornam um símbolo reconhecido mundialmente. Veja, Elvis Presley, pra mim, é a presença dele, eu acho que é isso. Acho que ninguém nesse ramo teve tanta presença quanto Elvis. Por isso, décadas depois, Elvis Presley ainda é uma das figuras mais respeitadas e influentes da história da música. Agora, vejamos o que outros pensam sobre Elvis Presley. Muita gente achou que Elvis era negro ao ouvi-lo, não foi? No começo, sim, é. Quero dizer, ele disse que estava tocando música negra. Ele é um cara branco. Mas veja, no começo... Ele tocava mais pra rockabilly. Ele ainda não estava fazendo de verdade o que passou a fazer depois. Mas quando ele começou a fazer isso, aí ele começou a chamar a atenção, inclusive a minha. Na verdade, no final de uma apresentação, muitas vezes os fãs ficavam tão enlouquecidos. Eu estive lá uma vez em Las Vegas, no Hilton. Os fãs estavam destruindo o lugar gritando. Eles estavam enlouquecendo. E eles anunciaram que Elvis já tinha ido embora. Elvis, se eles não tivessem dito isso, acho que eu ainda estaria lá. Talvez eu nem estivesse aqui. Mas eles tiveram que fazer isso. Elvis se foi. Elvis já foi embora. Elvis Presley. Eu amo ele. Esse é meu camarada, meu querido. Eu amo ele. Nós somos muito bons amigos. E foi uma grande perda para o mundo da música. Elvis é um dos maiores artistas que já existiu neste mundo, eletrizante, elevado. Ele é simplesmente, não há palavras suficientes, ele é simplesmente maravilhoso. Eu te amo. E então, claro, eu disse, Elvis, sabe, suas calças? E ele disse, Red. Então Red entra correndo e ele disse, Red. Então Red entra correndo pela porta achando que tinha algo errado. E ele perguntou, o quê? E respondeu, minhas calças, cara. Ele não pegou as próprias calças. Não, é surreal. É uma peça de couro da North Beach. Não, porque é muito apertado. Exato. Não só as garotas amavam Elvis, mas todo homem nos bastidores estava parado na coxia assistindo Elvis. Ele tinha aquele carisma e aquela magia, sabe, que um grande artista precisa para conquistar o público. Elvis sempre fez isso. Ele simplesmente anda por aí, está andando com seu casaco de visão, com seus óculos. Meu Deus. E ele simplesmente entra, diz alguma coisa e todo mundo só... Você não diz nada, você só observa. Foi um momento inesquecível da minha infância. Não foi como... Oi, senhor Elvis, prazer. Você não fez isso, só ficou ali. Olhando pra ele. Incrível, impressionante, incrível de se ver. Sim. Incrível. Estar na presença dele já era maravilhoso. Como Elvis Presley. Ele era tão famoso porque nunca dava entrevistas nem fazia programas de TV. Sempre que aparecia, milhões paravam para vê-lo. Mas ele não aparecia. Quando sou tão comum e estou sempre na TV, as pessoas me imitam, pois falo e brinco o tempo todo. Assim, é difícil fazerem esquecer isso. Não era só o jeito que Elvis parecia, era o jeito que ele se movia que deixava as pessoas loucas, irritadas, levadas ao êxtase de gritar e à repulsa profana. Isso era televisão. Quando tentaram censurá-lo da cintura para baixo, foi por causa do que dava para ver acontecendo nas calças dele.
Elvis na TV e minhas irmãs adolescentes, eu tinha uns 4 ou 5 anos e ele estava na TV. E minhas irmãs mais velhas, adolescentes, e as amigas delas estavam gritando. Eu pensava, talvez eu precise fazer isso. Eu devia entrar nessa. Negócio, parece uma boa profissão. E você conseguiu? Sim, realmente teve. Ver Elvis na TV teve uma influência profunda em mim. A Feira Mundial estava só começando, por isso havia muita gente. E de repente ele entrou no set e talvez 2 ou 3 mil mulheres simplesmente ficaram loucas. Elas simplesmente pularam no carro. E ele teve que pagar a fiança e entrar de outro jeito. E eu pensei, esse cara deve ser realmente famoso. Elvis Presley tem que ser uma das pessoas mais extraordinárias que tive o prazer de conhecer na minha vida. Depois de ouvir a voz dele, ver o comportamento dele, o jeito dele, e o que eu achei que era um estilo muito diferente, fiquei muito impressionado com o que achei que ele poderia fazer como artista. No meio do show dele, ele me apresentou. Eu estava na plateia e ele me apresentou. E sabe, é como adorar um Deus. E esse Deus está dizendo, levante-se, eu gosto dessa pessoa. E o mundo, por que vocês não o conhecem? Meu Deus. E sabe, então eu me levantei e a plateia começou a aplaudir e começaram a dizer, sobe no palco e sabe, cantem juntos. Sabe, não, eu não poderia de jeito nenhum. E ele viu que eu estava desconfortável. Então ele disse, bem, ele está de férias agora, então deixem ele em paz. Deixem ele aproveitar o show. Eu me lembro de estar sentado lá atrás com um exemplar de um jornal de música, o NME, e ver uma foto de Elvis Presley. Eu fiquei tipo, uau, isso é incrível, sabe? A gente ficou fascinado por esse cara. Então, quando ouvimos os discos dele, não teve volta. Então a gente queria fazer aquilo, queríamos ser assim, era desse jeito que queríamos viver. Eu me lembro de Elvis Presley, minha mãe trazendo o disco para casa e dizendo, eu comprei esse disco, chama Heartbreak Hotel. E aí eu ouvi aquilo e pensei, meu Deus, isso é incrível. 2 semanas depois, fui cortar o cabelo na barbearia do bairro e vi uma revista Life com o Elvis na capa. Pensei, meu Deus, esse cara é de outro planeta. Foi incrível e mudou tudo. Elvis Presley fez pela música pop o que Andy Warhol fez pela arte. E foi como se eu estivesse encontrando Vishnu ou, sabe, Krishna ou alguém assim. Foi tipo, uau. E eu me sentia como um garotinho metido, sujinho, tipo, quem é esse aí, sabe? E ele era tipo, ei, é só essa coisa grande e branca. A televisão e Elvis nos deram acesso total a uma nova linguagem, uma nova forma de comunicação, uma nova maneira de ser, uma nova maneira de olhar, uma nova maneira de pensar. Sobre sexo, sobre raça, sobre identidade, sobre a vida, uma nova maneira de ser americano, de ser humano e uma nova maneira de ouvir música. Pessoas da minha idade era tipo, você ouviu isso, sabe? Quem é esse cara? Toda essa presença e você tem que dizer, ele chegou como uma bomba, sabe? Parece que o mundo mudou do preto e branco pra Technicolor. A coisa mais bonita, né, eu acho. Sobre Elvis é que, bem, ele meio que fez todo mundo se enxergar em todo mundo. Não é. Não importa mais, sabe? Se o cara é negro ou branco, sabe? É isso. E talvez até você possa fazer isso.